Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais uma noite, realizar o trabalho com todos os irmãos. Nós queremos já começar o culto nessa noite com uma oração. Quero convidar você que está em casa nesse momento para orar conosco. Oremos ao Senhor. Amado e soberano Deus, Criador dos céus bendito, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia de vida em que o Senhor nos concedeu a vitória, Senhor, de estarmos aqui para realizar este trabalho, Senhor, juntamente com os irmãos que aqui estão, aqueles, Senhor, que estão em seus lares, cada família, Senhor, nesse instante também está orando ao Senhor. E pedimos a Tua presença, Senhor, juntamente aqui conosco, Pai. Pedimos a Tua presença, Senhor, nos lares. E pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor venha estar conosco nesta noite. Pai querido, desde já eu quero afastar tudo aquilo, Senhor, no Teu nome. Pedir ao Senhor que afaste tudo aquilo que é contrário, pelo poder da Tua palavra, todo espírito contrário, todo espírito do mal. E que no final desta reunião, Senhor, o Seu nome seja glorificado e que a Sua igreja seja fortalecida nesta noite pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Sobre a graça de Deus. Se você está com sua Bíblia aí, abra sua harpa e adore o Senhor conosco no seu harpa. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido. Poder
Ele tira o medo.
Graças a Deus, meus irmãos. É lindo esses louvores que falam a nossa alma. E nós estamos, ainda há pouco conversávamos com o presbítero Paulo, é um momento novo. Ninguém se preparou para este momento. Os exércitos, os países mais poderosos do mundo, ninguém estava preparado para isso. Se prepararam tanto, armas valiosíssimas, aviões que ultrapassam a velocidade do som, mas um simples vírus causou esse tremor todo, E nós, irmãos, que somos servos de Deus, temos que tirar algumas lições disso. A primeira dela, irmão, revelou a nossa fragilidade, quanto nós somos frágeis. Então é momento de nós, é momento do ser humano, como dizer assim num português bem fácil, baixar a bola e perceber que nós não somos tudo o que pensamos que somos, E perceber que há alguém maior do que nós e que nós somos dependentes de alguém, e esse alguém é o nosso Deus. O salmista Davi disse no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Eu quero dizer aos irmãos que nós que cremos na palavra de Deus temos que acreditar que o nosso socorro vem do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar os irmãos que estiver aí na sua casa para abrir a Bíblia comigo na carta de Paulo ao apóstolo Tito. Carta de Paulo ao pastor amado Tito. No capítulo, nós vamos ler alguns versículos, irmãos, no capítulo 2, a partir do verso 11, depois alguns no 3. São palavras de rico ensino para a nossa alma. Eu gosto muito das cartas, principalmente essas 3 cartas aqui, que são cartas consideradas cartas pastorais. A primeira carta é 1 Timóteo, a segunda 2 Timóteo, e depois essa aqui é a terceira, Tito, que Paulo escreveu para Tito. Nessas cartas, meus irmãos, nós extraímos mensagens muito boas para os nossos dias. Por exemplo, 1 Timóteo, o tema é proteger a fé. Como proteger a fé? O apóstolo Judas diz que nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Depois, 2 Timóteo diz que nós temos que pregar a fé. A fé tem que ser pregada, tem que ser lembrada, irmãos, porque a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e que é galardoador segundo o seu amor. Depois, Tito, é praticar a fé. A Bíblia também diz que a fé sem as obras ela é morta. Então, se nós temos fé, nós temos que praticá-la. Amém, irmãos? Tito, no capítulo 2, no verso 11, diz assim: eu quero, antes de ler a palavra de Deus, chamar a atenção dos irmãos. Eu assisti a live esses dias e eu digo aos irmãos que é uma luta para assistir a pregação. Qualquer coisa chama a atenção da gente, Um carro que passa na rua, alguém que passa perto da gente. Então eu quero pedir aos irmãos, com toda a humildade de coração, que os irmãos atentem a sua atenção. Eu prometo aos irmãos não ser muito cansativo. Por quê, irmãos? A palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E tudo que existe hoje, tudo que já existiu, irmãos, foi criado por esta palavra. Então tremamos e temamos a esta palavra, a palavra de Deus. Amém? Eu quero ler aqui, os irmãos, se puder, me acompanhem. Tito capítulo 2, no verso 11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso
e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Agora o capítulo 3. Ademoesta-os que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que aos que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê graça, Pai, para que eu possa transmitir à tua igreja aquilo que a tua palavra quer nos revelar nesta noite. E dai sensibilidade aos ouvidos da igreja, Senhor, para que eles possam entender a tua palavra. Meu Deus e meu Pai querido, abençoe as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar em nossos corações, abrir a nossa mente, Senhor, para que nós possamos entender a tua palavra. Ô Senhor, nós estamos vivendo momentos tão difíceis, Senhor. A tua igreja, Senhor, passa por um momento, ó Pai, em que mais do que nunca nós precisamos ser ancorados, amparados pela tua palavra. Por isso, fala conosco, Pai. Fala como um pai, fala com o seu filho. Que a tua palavra, Senhor Jesus, encontre abrigo em nossos corações, ó Pai. E que no final desta pregação a tua igreja esteja fortalecida, Senhor, pela tua palavra. E que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para um instante de atenção na palavra de Deus. Esta carta, irmãos, é uma carta de extrema importância para os nossos dias. Por quê, irmãos? Porque o tema desta carta é como praticar a fé. Não adianta só a gente dizer que tem fé, a gente tem que praticar esta fé. Eu li aqui no verso 2, no verso 11 do capítulo 2, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela existe entre duas manifestações de Deus. Paulo fala que a graça foi manifestada, ela é manifestada. A igreja do Senhor Jesus, ela existe entre duas manifestações de Deus. Nós estamos, há 2000 anos atrás, Deus se manifestou esse mundo através do nascimento de Jesus Cristo. E essa primeira manifestação de Deus é chamada a encarnação de Deus. Quando Deus se fez carne, o nascimento de Jesus. Deus é Espírito, irmãos. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus, mas todos aqueles que creu no Filho viu a Deus. Porque um dia Filipe disse a Jesus Cristo, no momento do ministério de Jesus, Pai, Jesus, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E ele disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco, como me diz, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim,
vê o Pai. Então, irmãos, o nascimento de Jesus nesse mundo foi a primeira manifestação de Deus, trazendo a sua graça. A primeira manifestação de Deus nos trouxe salvação, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Ele não veio aqui para condenar, ele veio para salvar. A Bíblia diz em João capítulo 8, sobre uma mulher que foi pega no próprio ato de adultério, e levaram esta mulher até Jesus, e disseram: mestre, a lei de Moisés diz, essa mulher foi pega, cometendo adultério, e a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. E o Senhor, o que fala? E a Bíblia diz que Jesus deixou eles para lá, abaixou e começou a escrever na areia. E de tanto eles ficarem insistindo, Jesus olhou para eles e disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que eles, envergonhados uns aos outros, desde o mais velho ao mais novo, foram saindo. E Jesus, mais uma vez, Jesus continua escrevendo ali. E a Bíblia diz que mais uma vez Jesus se levantou e disse: onde estão os seus acusadores, mulher? E ela disse: Senhor, não ficou nenhum. Mas eles não te acusaram? Não. E Jesus, oh, bendito seja o nome do Senhor, a manifestação de Deus aos homens, disse: mulher, também eu não te condeno, vá em paz. Então, irmãos, nós, principalmente nesses dias que você está aí na sua casa, impossibilitado de cultuar a Deus, é tanta coisa que passa na nossa mente, não é? Tanta notícia, uma notícia mais ruim do que a outra, não chega uma notícia boa. E às vezes a nossa própria mente começa a nos acusar. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor Jesus, aquele que te salvou, aquele que nos revelou a Deus, a vontade de Deus, Ele não te acusa. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele tem uma palavra de amor para o seu coração. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, um tempo marcado pela ansiedade, pela depressão. Pessoas que vivem sendo acusadas, pessoas boas executoras de tarefas, pessoas inteligentíssimas, mas que sofrem dentro da sua mente com uma voz que te acusa o tempo todo. Eu quero te dizer que essa voz que te acusa não é a de Jesus. A voz de Jesus é uma voz de amor. A voz de Deus para ti é uma voz de amor. Ele te ama. Ele pensou em você. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Eu vou falar mais sobre isso, mas o Espírito Santo me toca para te dizer isso. Você não é qualquer um. Você é um filho de Deus. Tudo isso que nós estamos passando, irmãos, não é para nos enfraquecer, isso é para nos fortalecer. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, amém? Eu quero entrar na palavra de Deus, irmãos. Então a primeira manifestação de Deus veio com o nascimento de Jesus no mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua salvação. E a segunda manifestação, irmãos, é quando Jesus vier nas nuvens. Deus há de se manifestar através de Jesus Cristo no final dos tempos, quando Ele vier, irmãos, para levar a igreja, para prender Satanás, para destruir o anticristo. Então isso será a segunda manifestação de Deus. Então a igreja, ela existe, irmãos, no meio dessas duas manifestações de Deus. A primeira, quando Jesus veio ao mundo, nasceu da Virgem, cresceu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Agora a segunda manifestação de Deus é quando Ele descer nas nuvens, buscar a igreja e depois consumar toda a sua obra. Essa é a segunda manifestação. A igreja está entre essas duas manifestações. E Paulo admoesta, irmãos, que enquanto nós esperamos a segunda manifestação de Deus, nós temos que viver uma vida de piedade, uma vida de boas obras. O que é levar uma vida de piedade, irmãos? Eu sempre toco nessa tecla, levar uma vida de piedade. Piedade, irmãos, é um sentimento que nós temos dentro de nós, de que tudo que nós fazemos na presença de Deus, irmãos. Você está aí na sua casa agora, no seu quarto, na sua sala, na varanda, onde você está, irmãos, você está na presença de Deus. Deus está aí, Deus está aqui. Então, irmãos,
que nós possamos desenvolver a nossa vida, aprender a desenvolver a nossa vida na presença de Deus. Isso é levar uma vida de piedade. Amém? E agora, irmãos, eu quero... E também, irmãos, entre essas duas manifestações há uma terceira manifestação de Deus. É quando Deus se manifesta através dos homens. É quando Deus se manifesta a este mundo, através de mim e através de você. Jesus Cristo, dizendo nas suas palavras em João, no capítulo 15, no verso 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Toda vara que está em mim e eu nela, esse dá muito fruto. Então, irmãos, se Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos, a videira ela não produz fruto. A videira ela tem que ser sã para que os frutos produzam fruto. Então nós chegamos numa conclusão, irmãos, é maravilhoso isso, de que o mundo só vai saber se Deus é bom ou não através de nós, através da sua igreja. Nós somos a manifestação de Deus a este mundo. Então por isso que Paulo escreveu essa carta para Tito. Crisóstomo, um dos líderes da igreja do século II, percebeu que o mundo julga a igreja não pela sua doutrina, mas pelas suas obras. Então Paulo, percebendo isso, ele escreveu essa carta, e o tema central dessa carta de Tito, irmãos, é ornar a doutrina com as boas obras. Então nós temos que ter o nosso ensinamento, mas o nosso ensinamento tem que ser acompanhado das boas obras. Amém, irmãos? Eu espero que o Espírito Santo possa nos esclarecer e nos ajudar nisso. Eu quero comentar com os irmãos, nesses minutos que me faltam, eu quero frisar aqui o verso 7 do capítulo 3. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Como eu disse no começo dessa pregação, irmãos, nós não somos qualquer um, nós somos herdeiros de Deus. E isso é de alegrar os nossos corações. Então eu tenho aqui as condições para ser um herdeiro de Deus. A primeira condição, irmãos, para ser um herdeiro de Deus, para ser um herdeiro de alguém, é ser filho. E nós, como igreja do Senhor, nós preenchemos esse requisito. O crente salvo já cumpriu esta exigência através de Cristo. Em Romanos 8, 16 e 17, a Bíblia afirma: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Somos filhos de Deus, irmãos. Nós não somos filhos da ira. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do reino das trevas para o Filho do seu amor. Nós somos, irmãos, não tratados mais como bastardos. Às vezes, se nós não nos atentar para a palavra de Deus, nós podemos em momentos até deixar enfraquecer a nossa fé, porque parece que as pessoas que vivem aí no mundo vivem até melhor do que quem serve a Deus. Mas por quê? Porque quem está aí fazendo a vontade do inimigo não é filho, irmãos. Por exemplo, eu posso não concordar com a maneira como meu vizinho cria o seu filho, com a maneira que os filhos do meu vizinho se comportam. Vamos supor, é uma hipótese, mas eu não posso corrigir o filho dele, porque não é meu filho. Agora, quando é o meu filho, eu corrijo, eu castigo, eu exorto, eu ensino, eu digo não na hora que tem que dizer não, eu digo sim na hora que tem que dizer sim. Então, irmãos, é por isso que às vezes o crente sofre, é por isso que às vezes o crente fica abatido, é por isso que às vezes parece que você está patinando, parece que a porta não abre. Mas às vezes, irmãos, isso pode ser um não de Deus para você, para a sua vida, para a minha vida. Por quê, irmãos? Porque Deus não te ama? Não. Porque você é filho de Deus. Então se alegre com isso. Na alegria ou na dor, se alegre com isso. Porque você é filho de Deus. Você não é qualquer um.
Eu volto a frisar isso, eu vou estar sempre frisando isso, você não é qualquer um. É um tempo tão difícil, irmãos. Talvez você estudou 4 anos, 5 anos numa faculdade e agora não consegue arrumar emprego. Parece que você é qualquer um. Não, você não é. Acima da sua formação, acima de tudo que você possui, acima de tudo isso, irmãos, você tem que se alegrar, porque você é filho de Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e ninguém pode apagar, irmãos, ninguém pode abrir este livro, só o Cordeiro de Deus, que foi morto, e reviveu, e venceu, e está vivo para todo sempre. Então, esta é a primeira condição, irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Diga comigo aí onde você estiver, eu sou filho de Deus. Vamos lá? Os irmãos aqui comigo, se quiser também, vamos lá. Eu sou filho de Deus. Oh, aleluia. Diga isso até que a sua alma se alegre. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Oh, tantas línguas falando, tantas pessoas falando, todo mundo achando que está certo nas redes sociais, mas uma coisa eu tenho dentro de mim, aleluia, eu sou filho de Deus, filho de Deus, ainda que as portas se fechem para mim, ainda que o céu esteja negro e cinzento, eu sou filho de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, e eu sei para onde eu vou, oh aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você se alegra com isso, mas isso alegra a minha alma, de saber que eu sou filho de Deus, através de Jesus Cristo. A segunda condição, irmãos, para ser filho, é ser cônjuge. A segunda condição para ser herdeiro é ser cônjuge. A igreja também cumpre esta exigência através de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, Paulo escreve dizendo: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo, a igreja. A igreja é o cônjuge de Cristo. Efésios 5 e 25. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia comigo, Efésios 5 e 25. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou deixando o Espírito Santo me guiar, irmãos. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra e está falando aos nossos corações. Efésios capítulo 5, o verso 25 e 27 diz assim: vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para o santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, ele lapida a igreja. Esta igreja, irmãos, esta igreja que muitos apedrejam, esta igreja em que foi perseguida desde o primeiro século depois de Cristo, ela foi perseguida. Nero, tantos os outros que tentaram acabar com esta igreja, mas o Espírito Santo cuida desta igreja. Esta igreja é você que está aí em casa. Esta igreja somos nós que estamos aqui nesta noite. Esta igreja, irmãos, está espalhada pelo mundo inteiro. Esta igreja é a noiva de Cristo. Eu ouvi um testemunho muito bonito de uma irmã lá do estado do Goiás, em que uma irmã santa, uma irmã de Deus, em que todos procuravam ela para fazer uma oração, mas ela morava numa casinha que tinha muita goteira. E um dia chegou, irmãos, os meses de chuva, e a chuva caía naquela casa, irmãos, e não tinha lugar onde ela ficava. Ela colocava um balde aqui, colocava um balde ali, e de repente ela desistiu e sentou na cadeira e falou: Senhor, oh Jesus,
Olha a casa que a sua noiva mora, Senhor Jesus. Olha a condição dessa casa. Jesus, eu sou a sua noiva, Jesus. E olha a casa que a sua noiva mora. Ela não tem condição, Jesus, mas o Senhor é dono do ouro e da prata. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele estado ali havia um homem. Ele tinha aqueles caminhões que carrega gado. E choveu muito, e eles se lembraram dessa irmã que morava no campo. E no outro dia, com muito sacrifício, os carros atolavam para chegar até onde ela morava, e de muito custo ele chegou lá e bateu palma naquela casinha, irmãos, e ele nem tinha consciência das condições que aquela irmã vivia. E ele entrou ali na casa dela, e quando ele viu, o Espírito Santo tocou no coração dele. E aquele homem, irmãos, construiu outra casa, mobiliou a casa. A casa dela era toda pequenininha, sem laje. Ele fez uma casa toda estoqueada para ela, irmãos. Por quê? Porque ela lembrou, irmãos, que ela era noiva do Senhor Jesus. Morava numa casinha simples, mas noiva do Senhor Jesus. Talvez você esteja preocupado com a situação que está o mundo. Talvez você está preocupado com o seu aluguel que vai vencer, com a força, com as suas contas, com as suas finanças, com a sua empresa. Meu Deus, será que a minha empresa vai fechar? Eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te lembrar que você é a noiva do Senhor Jesus. Oh, aleluia. E é impossível, irmãos, que Ele vai deixar a noiva dele padecer. Ele não vai deixar, irmãos. Aleluia. A gente se emociona assim, irmãos, porque às vezes a gente vê as condições que o povo está vivendo. Ainda hoje eu conversando com a minha esposa, dizendo, olha, nós somos ricos, nós somos milionários. A situação, irmãos, que as pessoas estão vivendo neste mundo, principalmente no Brasil, nesse momento que eu estou pregando aqui a palavra de Deus, irmãos, tem pessoas com ordem de despejo, tem pessoas morrendo na fila de um hospital, tem pessoas que já estão perdendo a sua vista, estão ficando cegos porque não tem um colírio para pingar no olho. Mas em meio a tudo isso está a igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você levante as suas mãos direitas nesse instante. Em nome de Jesus. Como ministro da palavra de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Em nome de Jesus, Deus entra na tua casa agora. Deus visita a tua finança agora. Deus visita o teu emprego agora. Deus visita a tua empresa agora. O sangue de Jesus está passando nos umbrais da tua porta agora. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não se esqueça que você é a noiva do Senhor. Você não é qualquer um, você é a noiva do Senhor Jesus. Ele te ama, Ele derramou até a última gota de sangue por você lá na cruz do Calvário. Não vai ser agora que Ele vai te deixar, Ele vai te socorrer. Somente aguarde, aleluia, aguarde no Senhor e confie. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. A terceira condição, irmãos, é ser parente. Como assim? Parente de Deus. Diga comigo, eu sou parente de Deus. Oh, aleluia. Que maravilha, irmãos. Eu sinto a alegria do Espírito Santo no meu coração nesta noite. A terceira condição para ser herdeiro é ser parente, ascendente ou colateral. Os crentes salvos cumprem também esta exigência. Em Hebreus 2, do verso 11 ao 12, o escritor sagrado escreve dizendo: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um por um, cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Oh, bendito seja o nome do Senhor.
tanto aquele que santifica, tanto aquele que são santificados. É por esta causa que Jesus não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Oh, aleluia! Somos irmãos de Cristo, irmãos. Somos seus irmãos. Através do sangue de Jesus, fomos adotados por Deus. Somos irmãos de Cristo, irmãos. Por ora padecemos dores, por ora estamos nesse corpo do pecado. Uma hora estamos lá em cima, outra hora lá embaixo. Outra hora até parece que Jesus já buscou a igreja e nos deixou para trás, não é? Mas não, irmão, se alegre nesta noite. Oh, aleluia, você é parente de Deus através de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos capacita, o sangue de Jesus nos torna parente de Deus. Eu estava vendo estes dias, uma pessoa, irmãos, tem mais de 4,5 litros de sangue no seu corpo. É muito sangue. Imagina, irmãos, a Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas. Imagina todo esse sangue, irmãos. Para Deus, irmãos, para justificar pecado não serve de nada. Mas uma única gota do sangue de Jesus, aleluia, nos torna parente de Deus. Este sangue desce em minhas veias, esse sangue entra nas suas veias e você passa a ter o DNA de Deus. Deus olha para Jesus Cristo, Deus olha para você e Ele vê a sua imagem. Isso é um milagre, irmãos, muito grande. Quando nós aceitamos a Jesus, Jesus nos leva até Deus, porque Jesus é o mediador, é o único mediador entre Deus e os homens. Quando você levanta suas mãos para o céu, aceita Jesus, Jesus sendo seu mediador, Ele automaticamente te leva até Deus. E Deus coloca o seu Espírito dentro de você. E você passa a ser filho de Deus, você passa a ter a natureza divina. Isso é maravilhoso. Isso é motivo de nós nos alegrarmos nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Eu estou correndo, irmãos. Eu quero ser breve. Eu ainda quero orar pelos irmãos. A quinta, irmãos. Aliás, a quarta. A quarta condição é ser agraciado por testamento. Ter um testamento. A quarta condição para ser herdeiro é ser agraciado por testamento. O testamento é o ato de última vontade do testador. Quando ainda vivo, manifesta o desejo de destinar parte da sua herança a uma outra pessoa, ou mesmo a uma instituição jurídica. A igreja também cumpre esta exigência legal para ser herdeira de Cristo. Hebreus 9, 15 e 17, a palavra de Deus afirma: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Assim Jesus, por sua morte, incluiu o seu testamento como herdeiro todos os crentes, remidos pelo seu sangue redentor. Oh, aleluia! É pelo sangue. É pelo sangue, é pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos aceitos, irmãos, somos herdeiros de Deus pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Repita comigo: o sangue de Jesus tem poder. Mais uma vez: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos esse testamento. Quando nós abrimos a Bíblia e vemos Novo Testamento, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Aleluia! O sangue de Jesus. Este sangue, irmãos,
Este sangue perdoa pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo. Por isso não aceite nenhuma voz que te acusa. Não aceite. Não aceite. Quando alguém te apontar e quiser te acusar, diga: atire a primeira pedra. Mas tome cuidado quando você atirar uma pedra em mim, porque Jesus já me perdoou. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixe que atirem pedra, irmãos, porque Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro do universo. Jesus, repita comigo: Jesus. 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 Aleluia. É por Ele, o Filho de Deus amado, que nós somos aceitos diante de Deus. Eu quero bem rápido, irmãos, contar um testemunho. Isaías diz, irmãos, que nós não víamos nele parecer algum e nem formosura para que o desejasse. Porém, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Conta a história, irmãos, de um grande milionário na Europa. Ele fez uma casa no meio da mata, em um lugar muito distante, onde o acesso para chegar na mansão desse homem, irmãos, era só de avião ou de helicóptero para chegar até lá. O acesso para chegar nessa mansão. E esse homem, ele tinha um filho só. E conta que o filho dele foi alistado para servir o exército dos Estados Unidos. E aí, irmãos, aconteceu uma tragédia. O filho desse homem veio a falecer na guerra. Ele veio a ser atingido, o único filho. E conta a história que esse homem entrou numa depressão profunda. E foi até a morte, irmãos. Esse homem morreu. E depois, como ele não tinha mais parente, buscou por todos os lados, buscando um parente, porque ele tinha os royalties, tinha as suas ações nas bolsas do mundo inteiro, muitos valores. A riqueza desse homem era difícil de calcular. E agora o governo resolveu leiloar os bens deste homem. E fizeram os bens e leiloaram todas as coisas, os móveis. E chegaram na hora dos quadros. Esse homem era colecionador de quadros. E esse homem, ele tinha os quadros, tinha quadro que só ele tinha, no mundo inteiro, coleção. E começaram a leiloar os quadros, e depois, antes, eu esqueci de contar uma parte do testamento. Isso foi tão triste para este homem, irmãos, que o filho dele foi para a guerra e voltou de lá só uma medalha e um quadro que o filho dele pintava. O filho dele gostava muito de pintar, então o filho dele fez uma pintura enquanto estava lá na guerra, e eles entregaram para ele uma medalha de honra do filho que tinha morrido servindo no exército e um quadro pintado. E agora o governo estava leiloando os bens desse homem, e começaram a leiloar todos, milhões, quadro que valia milhões. E foi indo e ficou por último. E ele pegou esse quadro dele e colocou junto com os quadros valiosos ali na parede dele. E era o quadro que ele mais admirava, era o quadro mais valioso, porque era o quadro do filho dele, era a obra do filho dele. Não tinha quadro para ele ali que valia mais, os outros quadros valiam milhões, mas para o pai aquele quadro era o mais valioso. E agora ele morre. E todo mundo leiloou todas as outras coisas, os móveis, tudo. Mas esse quadro aí, irmãos, chegou a hora, começaram a leiloar. Pediram $700, ninguém deu. 200, ninguém. $30, ninguém. Aí ofereceram, eu não me lembro a quantia, mas ofereceram bem lá embaixo e alguém arrematou. Alguém arrematou esse quadro. Todo mundo olhava para aquele quadro assim, tinha umas falhas, não era profissional, era um negócio assim, não tinha formosura nenhuma comprar um negócio desse. Mas aí teve alguém, um jornalista pegou, não, eu vou ficar com esse quadro. Comprou o quadro. E daí foi ler os testamentos, começaram a ler os testamentos. E grande foi a surpresa de todos, porque no testamento estava escrito assim, olha, eu tenho riquezas durante a minha vida eu conquistei muitas riquezas, mas a riqueza maior que eu tenho é o meu filho.
Então aquele que arrematar este quadro, que é uma obra do meu filho, passará a ter direito em toda a minha herança. Aleluia. Qual é a moral desta história, irmãos? Jesus Cristo, quando estava ali na cruz do Calvário, ninguém desejava. A Bíblia diz que o próprio Deus virou o rosto de modo que Jesus Cristo bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Mas todos aqueles que aceitar Jesus, todos aqueles que levar Jesus para casa, aquele jornalista não sabia, por umas poucas moedas ele levou aquele quadro que ninguém quis, e ele passou a ser um dos homens mais ricos do mundo. Se você levar Jesus para casa hoje, você vai passar a ser o homem, a mulher, o jovem mais rico desta terra, porque você passará a ser herdeiro de Deus, herdeiros da promessa de Deus. Com isso eu quero fazer o apelo nesta noite. Se tem uma alma para Jesus, um jovem, um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, onde está você? Você que quiser aceitar Jesus como seu Salvador, levante as suas mãos para o céu e nós vamos orar pela sua vida. Logo após o apelo, o coral vai estar cantando mais um hino, né, Paulinho? Aonde está você? Se você estiver aí, nós vamos estar orando por você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é onisciente, o Senhor está em todos os lugares. Oh Deus, aonde estiver, Senhor, uma alma agora, Senhor, aceitando o Senhor, Pai, eu te peço que o Senhor perdoe todos os pecados. Alguém que estivesse reconciliando agora, alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, receba ele agora, perdoa os pecados, escreva o nome no livro da vida, Senhor. Deus de poder e de glória, abençoe, Senhor, tenha misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus irmãos, nós já estamos terminando. E você, se caso tiver alguém que tiver aceitado Jesus aí, logo quando voltar aos nossos cultos, irmãos, procure uma igreja, procure as nossas igrejas, procure a nossa sede ali na rua Mato Grosso, número 300, também a nossa congregação ali no Jardim Bela Vista, na Avenida União, também a nossa congregação lá no bairro Santa Rita, número 130. Procure, irmãos, uma igreja, procure a servir a Deus, a se apegar mais com Deus, irmãos. Eu digo aos irmãos que é momento de nós nos desapegarmos desta terra. Esse vírus, irmãos, está servindo para nos balançar, para nos sacudir um pouco, para que nós venhamos a nos desapegar deste mundo. Este mundo não tem nada para nós, irmãos. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança vem do alto, amém? Eu quero nesse instante, irmãos, antes do conjunto louvar, tem um pedido aqui da Rafaela Diogo, que pede oração para a avó que está completando 81 anos de idade, a irmã Maria. Vamos estar orando por ela, irmãos? Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida da irmã Maria. Oh, meu Deus, Pai, dê a ela muitos anos de vida. Abençoe toda a família, Senhor. Restaure a saúde da irmã Maria. Tenha misericórdia dela, Senhor. Fortalece os músculos, fortalece os nervos dela, Senhor, que andou tão enferma esses dias. Meu Deus, tenha misericórdia da tua serva. Guarde ela deste mal, Senhor. Guarda ela, Pai, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Dê graça a ela e a toda a família, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Me perdi, ele me encontrou, seu amor.
filhos de Deus, né, irmãos? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que isso alegre o seu coração nesta noite, de saber que você é filho de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Eu quero já agradecer a todos os irmãos. Agradecer o coral, Paulo, Ezequiel. Deus abençoe os irmãos. Eu digo aos irmãos que é maravilhoso, irmãos, embora uma responsabilidade muito grande, irmão, né? A igreja, uma igreja sempre bem alimentada pelos nossos pastores, pastor José Lacerda, pastor Romildo, pastor Adriano, que são os nossos líderes, né? Mas eu digo aos irmãos com toda a humildade, para mim foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu amo a igreja do Senhor Jesus. É a minha família. Essa é a nossa família, irmãos, que nós vamos passar a eternidade. Todos os vínculos familiares vão se acabar, mas essa família aqui vai permanecer para sempre na eternidade. Seremos irmãos de Cristo, filhos de Deus, como o coral acabou de cantar aqui. Isso para nós é uma alegria. Quero agradecer ao pastor José Lacerda pela confiança, né? Que Deus abençoe a vida do pastor, dê muita saúde a ele, pastor irmã Isabel, pastor Romildo, pastor Adriano, a todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe a cada um. E eu agradeço e já convido os irmãos. Amanhã, querendo Deus, se o Senhor Jesus não buscar a tua igreja, estará aqui o pastor Pedro, homem de Deus, irmãos. Eu trabalho com o pastor Pedro há quase 17 anos. Eu posso dizer, é um homem de Deus, irmãos. Amanhã eu não vou perder por nada. Eu estando vivo, eu quero ver e ouvir. Eu estarei lá na minha casa, ouvindo e vendo e prestigiando o pastor Pedro, que é um homem de Deus. Assim como o pastor Romildo pregou uma bênção na quinta-feira, né, o nosso pastor José. Então eu quero aos irmãos, prestigiem a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. Toda aceitação. Então, não percam amanhã a palavra de Deus. Amém? Eu quero orar e já está dando a bênção apostólica. Levante as suas mãos para o céu, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor por estes momentos tão preciosos, Pai, pela Tua igreja que está reunida, cada um no seu lar. E pedir ao Senhor por misericórdia, Pai, que se for da Tua vontade, Deus, que o mais breve possível que nós possamos, Senhor, estar realizando nossos cultos. Meu Deus e meu Pai querido, abra as portas, Senhor. Oh Deus querido e santo, nós sabemos que nada foge do seu controle, Senhor. Que nada foge da tua vontade. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é rei, que o Senhor reina e que o Senhor é soberano e que dentro do tempo exato o Senhor irá, Pai querido e santo, dar um basta, Senhor, em tudo isso que está acontecendo. Meu Deus, nós confiamos no Senhor. Somos a tua igreja, Pai. O nosso socorro vem de ti, Pai. Por isso, Senhor, abençoe a cada um dos irmãos que estão na sua casa, Senhor, os que estão aqui na cidade de Conchal, os que estão na cidade vizinha. Abençoe, Senhor, a todos, ó Pai, aqueles que estão viajando. Senhor, abençoe a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, dê uma noite de paz aos teus filhos. Dê uma noite de descanso. Guarda, Senhor, a nossa mente de toda maldade. Livra a nossa língua de toda maldade, reveste-nos da Tua presença, Pai, a cada dia, e que todos quantos se achegarem a nós, sintam a Tua presença. É o que eu te peço, Senhor, na autoridade e no poder do Teu nome, nosso Senhor e amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Estenda as suas mãos, curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Cristo, e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a sua amada igreja. Com ela permaneça não somente agora, mas para todos, sempre todos digam amém. Graças a Deus.